Irmãs, pronto? Amém. Irmãos, cumprimento de todos com a paz do Senhor Jesus também. Vamos se adaptando, né? É o início de mais um trimestre onde nós vamos aprender a palavra de Deus. E depois eu quero ter uma reunião com a diretoria da escola dominical. Nós vamos procurar melhorar para todos, tá bom? A igreja está crescendo, vai precisar de alguns ajustes, mas está bom. Melhor crescer que diminuir. Se você ainda não se matriculou, matricule-se depois da escola, procure a Mário, tá bom? A irmã Luciana, muitos anos está auxiliando a gente. Amém. Vamos lá, irmãos. Como Igreja de Cristo, recebemos uma grande missão para ser desempenhada neste momento. Por isso precisamos estudar a origem, a natureza e o desenvolvimento dessa grande instituição estabelecida pelo Senhor Jesus, que é a igreja, né? Durante esses 3 meses nós vamos estudar o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nesse trimestre teremos como tema o corpo de Cristo. Nosso propósito é que você compreenda e valorize o seu lugar como membro do corpo de Cristo. Deus conta com você para que o reino de Deus seja manifesto a cada pessoa que ainda não conhece. Portanto, veja como um privilégio ser participante da igreja de Cristo, um povo escolhido e chamado por Deus para uma grande obra. Amém? Tenha um trimestre abençoado. José Wellington Bezerra da Costa, presidente do Conselho Administrativo das Assembleias de Deus. Ronaldo Rodrigues Souza, diretor executivo das Assembleias de Deus. Amém. E o nosso comentarista dessa lição, irmãos, é o professor José Gonçalves, mesmo é teólogo, psicólogo e pastor presidente no estado do Piauí. É um homem abençoado, um homem de Deus. Já tenho lido algumas obras desse grande escritor e pela graça de Deus temos dado a honra de estarmos aprendendo mais sobre a palavra de Deus. E a lição de hoje, a lição número 1, datada dia 7 de janeiro de 2024, tem um tema sobre a origem da igreja. Presta atenção nos irmãos. Eu vou guardar um pouco, porque fica essa noção assim, a gente perde. No dia que estamos vivendo, está acontecendo uma crise, que é a falta de confiança. A
falta de confiança com a igreja. Já não são mais os fiéis, mas sim toda uma gama que engloba. A última pesquisa que saiu, o número de cristãos tem aumentado grandemente. Já somos 80% da população do território nacional. Ou seja, 80% das pessoas se dizem cristãos. É um número que vem aumentando a cada censo, a cada informativo. A igreja que crê, que professa o nome do Senhor Jesus, crescido. E desses 80%, 34,3% dos entrevistados somente confia em Cristo, não crê mais nas igrejas. Por quê, pastor? Devido aos escândalos, devido às redes sociais. Tem um site que todo mundo conhece, que em vez de pregar a palavra de Deus, eles esperam sair qualquer tipo de fofoca, qualquer tipo de profecia, para atacar a igreja num todo. Somos 80% de cristãos, mas eu costumo dizer que esse crescimento não é saudável. Pode observar que a igreja não cresce, ela incha. E todo sinal de inchaço do corpo, irmãos, é motivo de preocupação, porque o inchaço não é algo saudável. O inchaço informa que há alguma debilidade no corpo que precisa ser tratada urgentemente. E devido ao inchaço da igreja, alguns deixaram de acreditar na igreja em si. Hoje o maior número de desigrejados que professam ser cristãos estão cultuando a Deus dentro das suas salas, estão cultuando a Deus dentro dos seus quartos, mas não cultuam a Deus na igreja. E isso, irmãos, é um alerta para os cristãos dos últimos tempos. Precisamos continuar acendendo as chamas dentro das igrejas. Nós precisamos parar de olhar para o mundo, tentar copiar o que o mundo tenta nos oferecer. Não vai ser imitando eles que nós vamos continuar crescendo. Não vai ser fazendo com que o mundo se agrade através dos entretenimentos que acontecem em algumas igrejas. Em algumas igrejas que, para atrair os fiéis, têm mudado a sua doutrina. Em igrejas que, para chamar a atenção do povo que está lá fora, têm mudado as cores das paredes das igrejas, têm transformado os templos em boates, têm feito de grandes igrejas congressos, eventos, e com isso a igreja tem perdido a sua popularidade. Então, em meio dessa doença que está infeccionando a igreja, nós, como cristãos, que ainda preserva a sã doutrina, que ela nunca mudou, a palavra que foi pregada, aquilo que está escrito, que Jesus nos ensinou, que os seus apóstolos nos instruíram, ainda permanece viva até hoje. E nós, como os cristãos autênticos, não devemos perder a essência da igreja, pois sabemos que a igreja somos nós. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Devemos deixar a lição que os nossos antepassados deixaram. Não tem outro lugar, irmãos, não há outro ambiente para que possamos entrar numa conexão com Deus, a não ser a igreja. Está certo? Vivemos numa estrutura física. A igreja, sem o crente, com a presença do Espírito Santo, ela não passa numa igreja construída e feita por mãos de homens. Quando nós chegamos aqui pela manhã, que eu abri a igreja,
Mas quando chegou o primeiro crente com a presença do Espírito Santo, ela se transformou no templo do Espírito Santo de Deus. É óbvio que nós não podemos se apegar à estrutura. Lembrando que quando Jesus observou que os seus discípulos estavam preocupados com a estrutura do templo, vemos isso em Mateus, no capítulo 24, a Bíblia diz que Jesus saindo do monte, não sei se foi Pedro, João, Tiago, não sei qual dos 12, mas um deles falou: Jesus, olha a estrutura do templo, que beleza. Porque tem gente que se preocupa com a estrutura, com os bancos, se é confortável, se tem ar condicionado. Eu conheço crente de Cuiabá que ele não vai numa igreja que tem ventilador. Não, eu vou ficar suando para quê? Então ele procura a maior comodidade, porque ele quer se sentir confortável. Aí você vai no hall do dizimista e procura se o nome dele está lá. Você vai ver que o nome dele não está, porque ele não é fiel dizimista. Porque para manter uma igreja hoje confortavelmente, precisa ser dizimista. Porque até o banco onde você está sentado precisa comprar um produto para ser limpado. O vento que você sente, o custo-benefício é caro. Então, para a gente exigir alguma coisa, nós precisamos ser contribuintes. E hoje o número de dizimistas dentro da igreja tem diminuído. Se queremos uma boa acomodidade, nós venhamos contribuir para com isso, dando os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Porém, Jesus observou que a preocupação deles era somente a estética da igreja. Não vai ser igreja, a beleza do templo, se é grande, se é médio, se é pequeno, não importa o tamanho da igreja. Deus está preocupado com aqueles que estão dentro dela, com aqueles que fazem com que a igreja seja templo e morada do Espírito Santo. Então, ou seja, a preocupação é uma igreja que é o corpo de Cristo. Meu Deus! Então, nesta lição, vamos aprender sobre a igreja e a sua natureza, a partir da perspectiva da teologia sistemática. Pastor, o que é uma teologia sistemática? São os estudos da palavra de Deus organizados. Para você estudar a palavra de Deus, você precisa de uma organização. Ninguém consegue estudar a palavra de Deus bagunçadamente. Eu já vi pregador pregar lei Mateus e pregar Gênesis. Eu já vi pregador pregar lei Apocalipse e pregar Êxodo. O que acontece com isso? Isso é um pregador, um ensinador que ele não tem um estudo sistemático. Precisa de organização. Então, nós vamos adentrar durante esse trimestre falando sobre a doutrina da eclesiologia. E eclesiologia, pastor, estudo sobre a igreja. Irmãos, é tão importante você ser assíduo na escola bíblica dominical, que a cada trimestre você estuda um tema exclusivo que se aprende numa faculdade de teologia. Se você é assíduo na escola bíblica dominical, lembra, você está fazendo um curso básico em teologia. Então é por isso que eu peço, não faltem. Faça um propósito com Deus, né? Lembrando-se que nós entramos no ano novo, 2024. A gente deseja vários planos de emagrecer. Eu, por exemplo, já comecei a emagrecer. Mas o meu primeiro pedido para Deus para 2024 é que eu me dedicasse mais à palavra de Deus, é que eu me dedicasse mais à escola bíblica dominical, é que eu me dedicasse mais à pregação do Evangelho. Antes de tudo isso, eu fiz um propósito, e amanhã eu vou você fazer um propósito com Deus, lembrando que você é a igreja. Nós somos a igreja. Então, vamos tratar de um assunto sobre a eclesiologia a partir da revelação bíblica e não só apenas a história. Nós lemos o texto de Atos para iniciar, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, e nós já tínhamos aprendido alguma coisa
durante esse período que eu estou por aqui. Atos 2:1, deixa sua Bíblia aberta, lembrando até que nós estamos numa escola. Escola se traz caneta, um rascunho, né? Eu peço perdão a maneira da qual eu me ensino. Às vezes a gente sente a presença de Deus e a gente acaba explodindo assim, porque, né, a presença do Espírito Santo do original do grego é dinâmica, ou seja, é uma dinamite que a qualquer momento ela explode. Então às vezes não tem como nós controlar o Espírito Santo, ainda mais nós sendo pentecostais, né? Nós somos uma igreja pentecostal, irmão, que fala em línguas estranhas, que tem revelação, onde tem a presença viva do Deus vivo que habita dentro de nós. Eita! E ao completar-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. Ou seja, não estavam espalhados. Ah não, eu estou na denominação tal, não. Eles estavam todos juntos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento. Não era um vento, mas era um barulho. Barulho. Não vamos usar a nossa imaginação aqui achando que veio um redemoinho. Eu já vi crentes falando, não, estou no redemoinho. E roda, achando que foi isso. Não foi. Foi um som de um vento. Semelhante a um som forte que tomou toda a casa, aonde estavam todos assentados. Estamos na escola, né? Você não vai ver eles andando, indo beber água no banheiro, eles permaneceram sentados. E ouviam as palavras, verso 37, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Após o vento, todos foram cheios do Espírito Santo. A casa se encheu e todos saíram dali profetizando, falando em línguas estranhas. Saíram às ruas. Quem viu, julgaram, dizendo: quem são esses que não são nem ainda a hora nona, ou seja, não são nem 3 horas da tarde, esses homens já estão embriagados, já estão cheios de moços, ou seja, de vinho. Porque a alegria do Espírito Santo, irmãos, dá a impressão até que a pessoa está bem fora de si. Quando Ana foi ao templo, o sacerdote olhou para ela, viu ela ali orando em voz baixa, clamando a Deus, mas cheia do Espírito Santo. Aquele sacerdote olhou para ela e falou assim: ela está bem amada. Ela estava cheia do Espírito Santo. E a única importância para uma igreja é que essa igreja seja cheia do Espírito Santo de Deus. As nossas preocupações como líderes, como pastores, é como está a saúde espiritual da igreja. Então a pergunta aqui, dentre eles, foi: ouviram tais palavras e ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Após a pregação de Pedro ter atingido 3.000 pessoas, as pessoas acabaram cedendo, se renderam a Jesus, e aí deu início à igreja. E dando início à igreja, aqueles que estavam ouvindo perguntaram: o que devemos fazer, Pedro, agora? Pedro vai orientá-los, dizendo: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Primeiro passo para você se tornar igreja: se arrependa.
Batista lá no deserto pregando. Quem era? Jesus Cristo, pregando o arrependimento a toda criatura para entrar no reino dos céus. E a mensagem não mudou para os dias de hoje. Pregadores que estão aqui, ministros da palavra de Deus, continuem pregando o arrependimento para que a igreja venha vir sedenta lá de fora e receber o Espírito Santo de Deus. Era uma promessa. Atos 2:39, porquanto a promessa pertence a vós e aos vossos filhos e todos os que estão distantes, a fim para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, deva ser o testemunho pessoal de coragem, proclamando: sede salvo desta geração que perece. Verso 41, e assim, todos quantos aceitaram a sua palavra, todos quantos aceitaram a sua palavra, foram batizados. E naquele mesmo dia, juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas, como viviam os novos cristãos. Mas você vai observar que para eles serem batizados, eles precisaram aceitar a palavra. Um ponto que eu quero colocar aqui para o que nós estamos vivendo hoje: nem todos que estão na igreja querem aceitar a palavra. Vou repetir: nem todos que se diz corpo não querem aceitar a palavra, sendo que é a palavra que liberta da erva, a palavra que cura, é a palavra que salva. Para ser batizado, nós precisamos aceitar a palavra. Nós estamos tendo desejo grande de ser batizado no Espírito Santo. Começa a aceitar a palavra. Eu não vi Jesus alisando a cabeça de ninguém. Eu não vi Paulo alisando a cabeça de ninguém. Eu não vi João alisando a cabeça de ninguém. Sabe por quê? Porque o Evangelho é palavra. E a palavra-chave é igreja. E o primeiro ponto que nós vamos adentrar nesta manhã: o povo de Deus na Bíblia e na história, no Antigo Testamento. O termo hebraico era caró, é usado para se referir ao ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia, ou ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, Baró é descrito como o povo reunido. O Espírito Santo sempre esteve no meio do povo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo sempre se manifestou. Quando lemos Gênesis, capítulo de número 1, nós vamos notar que o texto inicia dizendo: abra sua Bíblia, Gênesis, capítulo 1, vamos à palavra de Deus. Nós vamos observar que a manifestação do Espírito Santo não foi só lá no dia do Pentecoste, não. No princípio, criou Deus os céus. Quantos céus? Só existe um céu, Deus? Não. Existe quantos? Alguém sabe? 3
três céus. Paulo teve o privilégio de alcançar os três céus. Ele não se denomina, mas ele fala: olha, teve um. Se foi por Deus e por revelação, não sei, mas só sei que ele esteve no terceiro céu. Não é assim que ele fala? Paulo vai descrever essa atmosfera aonde é o endereço de Satanás, lugares celestiais. É esse céu onde você vê estrelas, nuvens. Ali é a morada de Satanás. Satanás está de rodear a terra e passear por ela nos lugares celestiais. Também há um outro céu onde tem a galáxia, o planeta Terra, as estrelas. E o terceiro céu, glória, e é esse aí, aonde o nosso Senhor disse: estou indo-vos preparar o lugar. E esse terceiro céu só vai adentrar os santos, aquele a qual o Senhor chamou e escolheu. Ei, a NASA não vai chegar lá, os aviões supersônicos também não chegarão lá, só chegarão ao terceiro céu aqueles que são igreja e são cheios do Espírito Santo de Deus. Vai. E os céus e a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, oh glória, se movia sobre a face das águas. Olha ele lá, já trabalhando. O mundo nem tinha sido criado ainda, mas o Espírito já pairava sobre as águas. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo nessa manhã sobre a igreja do Senhor. Oh, glória a Deus. Então ele sempre se manifestava de alguma forma. Jesus e o Espírito Santo peregrinou sobre o deserto. No calor escaldante, ele mandou a sombra. Quando eles sentiram sede, receberam água. Quando eles sentiram fome, receberam o maná que desceu do céu para os alimentar. E quem estava presente com eles? O Espírito Santo de Deus. Eles andavam, mas os seus calçados não se rasgavam. Eles andavam, mas as suas roupas não ficaram velhas. Mas o Espírito Santo andava com eles. O Espírito Santo permanecia com eles. E nas noites de tribulação, o Espírito Santo estava com eles. Isso desde o Velho Testamento. Quando olhamos, o Espírito Santo estava no meio da multidão. Deuteronômio 4:10. No dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e os ensinarão aos seus filhos. Ou seja, na multidão, no Velho Testamento, lá estava o Espírito Santo. Na congregação do povo, quando lemos Juízes, capítulo 20, versículo 2, a Bíblia diz: e dos santos e dos cantos de todos os povos se apresentaram de todas as tribos de Israel, na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé, que arrancavam as espadas. Essa era a forma que eles congregavam. Mas o Espírito Santo estava com eles. Também estavam na congregação de Israel. Quando lemos 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 2, a Bíblia diz: e disse Davi a toda a congregação, vou repetir, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem nos parece, e se bem isso do Senhor, o nosso Deus, enviamos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, os sacerdotes e os levitas, com eles nas cidades e os seus arredores, para que se juntem. Então o povo de Deus sempre se uniu, sempre esteve juntos.
ajuntamento. Neemias 5:7. A Bíblia diz: e considerei comigo mesmo, no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhe: usará Tobás cada um do seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Deus sempre gostou de ver o seu povo reunido. Deus sempre gostou de ver o seu povo juntos. Eita, como é bom! É como se fosse uma brasa. Você vai acender um churrasco. Você percebeu que quando você acende um carvão, e esse carvão junta com outro carvão, e eles começam juntos a pegar fogo. Assim é o povo de Cristo quando se junta. Um tem salmos, outro tem louvores, outro tem palavra, outro tem alguma coisa para dizer sobre Deus. É assim que Deus gosta de ver o povo juntos. Por isso que eu peço, tenham comunhão entre vocês. Não tem como uma brasa pegando fogo pegar fogo na outra que está molhada. Não dá liga. Mas se você soubesse como a comunhão faz bem para a igreja, você pararia de implicar com esse irmão que está do seu lado só porque ele se veste diferente de você ou fala de uma forma esquisita que você não compreende. Mas se você entender que Deus sempre gostou de ver seu povo reunido, de ver o povo uma só massa dizendo: só o Senhor é Deus, você agiria de uma forma diferente, pararia de ignorar esse seu irmão, daria a paz do Senhor, não só a paz como abraçaria ele também, dizendo: somos uma só igreja, somos um só povo em Cristo Jesus. Nós trazemos para o Novo Testamento, chamamos isso de eclésia. O termo no grego eclésia se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado. No Antigo Testamento, tanto na forma como na função, não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue. Foram comprados com o quê? Sangue de quem? De quem? Ou foi o sangue do pastor? Você foi comprado. Aprendemos ontem falando sobre o sangue de Jesus. Isso me arde no coração. Depois dessa, você nunca mais vai sentir aquele complexo de inferioridade. Porque tem gente, irmãos, que não sabe o valor que tem. Minha filha, você foi comprada pelo sangue, sangue da cruz do Calvário. Não tem como sentir a presença de Deus. Você foi comprado pelo sangue da cruz. Oh, Senhor Jesus. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 3, versículo 6, ele diz: a saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo, participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Aqui nós percebemos que Deus não faz acepção de ninguém. Deus não despreza ninguém. Sabe por quê? Porque Ele sabe o valor que você tem. Você não está sentado aqui por mera causa. Você está aqui porque você foi comprado por um grande preço. Preço de sangue. Para Jesus cuidado, não. Seja igreja. Seja igreja aqui dentro desse quadrante, como também lá fora. Porque para ser igreja, irmãos, nós precisamos não ser só visto aqui dentro, porque aqui é muito fácil sermos crentes. Aqui nós pula, chora, grita, berra, roda, rodopeia, salteia, fala em línguas estranhas, mas eu quero ver lá fora. É lá fora que o povo quer ver a eclésia. É lá fora que o povo quer ver esse ajuntamento funcionando. É lá fora que você vai ter que acender essa brasa em você. E quem chegar perto vai ser impactado
Apóstolos 20, verso 28. A Bíblia diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares as igrejas de Deus, e aquele que resgatou com o seu próprio sangue. Ou seja, essa igreja que você está dentro dela agora, essa igreja que da qual você faz parte, é membro, teve um preço muito caro. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. O apóstolo Pedro, portanto, segundo aos comentaristas, é o fundamento sobre o qual a igreja foi edificada. O entendimento da fé evangélica é o único fundamento da igreja, e o único fundamento da igreja é Cristo, não Pedro. Os nossos irmãos católicos creem que Pedro foi o primeiro papa. Com isso, eles desferem a igreja sendo a igreja de Pedro. Mas a igreja não é de Pedro. A igreja continua sendo a igreja de Cristo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Desta forma, a igreja é criação divina e tem Cristo, e não o homem com o seu fundamento. Por outro lado, a igreja só mantém-se fiel e verdadeira quando tem Cristo como cabeça. A igreja só permanece autêntica quando se tem Cristo acima de todas as coisas. Mas tem surgido por aí apóstolos, bispos, que eles se acham o cabeça geral da igreja. São famosos. Se você entrar na sua rede social agora, vai ter um pedindo like para você. A igreja não está fundamentada em homens, a igreja está fundamentada em Cristo Jesus. Você não está aqui por causa de mim, eu tenho certeza que não. Você está aqui por causa do Criador dos céus e da terra, aquele que fez todas as coisas, aquele que gerou você no ventre da sua mãe. De que forma foi criado, eu não sei. A pergunta é: a igreja continua sendo de Cristo. E homem nenhum pode carregar essa fama, nem papa, nem ninguém. A igreja de Cristo. Na história cristã, terceiro ponto, há quem creia que a igreja subside e governa pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conhecimento, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma do século XXI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas, batizadas, após a profissão de fé. Por outro lado, de acordo com o documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo e a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para o cumprimento da sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal da Igreja dos primogênitos que estão escritos no céu. Quando lemos Efésios 1:22, Paulo escrevendo diz que sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas os constituiu como cabeça da igreja. Verso 23, que é o seu corpo e a plenitude daquele
tudo. A Bíblia diz: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo e santo do Senhor. Uma pequena explicação óbvia sobre edifício. Alguém sabe o que é um edifício? Os construtores. Edifício é um prédio. Então Jesus vai nos comparar com um edifício. Primeiro se monta a estrutura do edifício, que é o mais difícil. Porque para ele subir, ele precisa o quê? De bases. E todo crente que se denomina a igreja do Senhor precisa de bases. Uma base fundamentada na oração, no jejum. Na frequência. Vai apertar um pouquinho, mas é uma escola. É uma escola, né? Tem que ensinar. Se eu ensinar, depois eu vou ser cortado. Irmãos, eu já disse que nós fomos comprados com um grande preço. Eu vou falar, irmãos, mas não briga com esse neguinho aqui não. Não fique chateado. Deus conta com a nossa frequência. Eles não tinham igreja no Velho Testamento, mas eles não deixaram de se ajudar. Eles não tinham uma cobertura como essa, ventiladores como esse, mas dentro do tanto, eles faltavam em alguma das reuniões que era proposta. Eu nunca vi Pedro faltar em uma reunião com onde Jesus estava. Eu nunca vi João dizer para Jesus: Jesus, eu vou na festa ali da minha prima, e se eu fico aí. Teve um que me chamou a atenção, que ele falou: Jesus, é o seguinte, papai morreu, eu tenho que ir lá enterrar ele. Jesus falou: moço, para com isso, deixa que os mortos sepultem os mortos, vamos pregar a palavra do reino para quem está vivo. Irmãos, boa esperança. Nunca troque Jesus por nada. O que o inimigo quer, irmão, é nos distrair. E a forma que ele tem utilizado nesses últimos tempos é os entretenimentos. Já observou como é difícil a gente vir para o culto? É uma luta, é uma guerra constante. Irmãos, some gravata, camisa some, meia some, sapato. Aí a mulher fica e arruma as crianças e corre para lá e corre para cá. É aquela agonia para chegar no culto como esse. E o que o diabo faz é nos distrair. E sabe qual que é a tática dele agora, irmãos? É usar os nossos próprios familiares. É verdade. Jesus falou: olha, vocês terão problemas entre famílias. Nora, o sogro, sogra para nora, e aquela coisa. Usando os mesmos para nos distrair, tirando o nosso foco, a nossa atenção. Olha, irmãos, não tem desculpa não. Você trocar o corpo e o sangue do Senhor Jesus na festa com o homem. Vai em casa. Me perdoa os irmãos, mas eu tenho que falar. Bom, o que é duas horinhas na presença de Deus? Ô fulano, eu vou pro culto, eu volto, tá bom? Se você quiser comigo, vai ser bênção, mas eu vou dar glória dele. Mas não troca. Não troca um culto como esse por entretenimento nenhum. Eu digo isso com sinceridade, porque os dias em que nós estamos vivendo
puxando a atenção da igreja, puxando a orelha, pastor, eu estou puxando a orelha dos senhores, porque a minha preocupação com vocês não é, mas é lá na sua salvação. Quando Deus olhar para você e falar assim: onde você está? Aí você vai falar: eu estava no aniversário, eu estava lá no chá de bebê, eu estava não sei na onde. E por que não veio? Não adianta, irmãos. Não tem justificativa. Ah, pastor, eu não fui porque eu estou doente. Amém, vamos embora, vamos orar, quando Jesus vai curar você. Eu não fui porque eu estou trabalhando. Amém, mantém-se lá trabalhando para manter sua família. Agora, por causa de Jesus, irmãos. Você é igreja. Você é igreja. Jesus queria te usar. Somos igreja que Jesus quer nos usar. Jesus não pega você, limpa você, purifica você, passa um banho de sangue à toa. Ele faz essa pureza, ele purifica você para trazer você para dentro da igreja, para você ser útil na obra de Deus. De repente Deus usaria você para pregar para alguém e você faltou. Você viu a seriedade que é isso, irmãos? Eu puxo a orelha, mas depois eu explico por quê. Por que nós não devemos faltar culto a não ser um motivo de urgência? É porque Deus quer nos usar. Você é ferramenta. E a ferramenta só está pronta para uso quando está apta a ser usada. Então, esse edifício que Deus está construindo em nós precisa de bases. É onde eu tenho base, pastor? Quando você vê um curso de ensino na escola dominical, você está criando uma base. E durante a edificação, esse edifício vai crescendo. Vai crescendo. Aí já não é mais qualquer convite que vai fazer você desistir de Deus, não. Já não vai ser mais qualquer coisinha que vai fazer se afastar você de Deus. Você vai ficar maduro. Você vai falar: ô família, é o seguinte, eu volto, hein? Depois das 9 eu estou aí na festa. Fica aí. Enquanto isso, vão aí tomando coca e eu vou dando glória lá na igreja. É difícil. E vai crescendo. Aí depois reclama: o filho está desviado, a filha está fora da igreja. E você não vem para o culto. Aleluia. Isso não é só aqui na igreja, não. Isso está acontecendo em todas as denominações. Muitos amigos pastores que me ligam e falam: pastor, o que está acontecendo? As pessoas estão trocando o culto por qualquer coisa. Pois é. O culto já não é mais a importância para alguns. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então Deus quer que esse edifício cresça para o Espírito Santo entrar, irmãos. E quando o Espírito Santo cresce, o crescimento é sempre irmãos, um crente cheio do Espírito Santo, edificado. Quando diz edificado, é porque já é um crente com estrutura. Não é qualquer coisinha mais que pega ele, não, irmãos. Quando vem aquela seita de manhã bater na nossa porta, não está vindo por aqui, tem esse camarada aqui. Então, aqueles camaradas, eles estão sem alicerce, eles até aprendem, até estudam, mas eles não têm a edificação. Eles não são edificados na palavra. Uma coisa é você ter a palavra, outra coisa é você ser edificado na palavra. O que está acontecendo nesta manhã? Vocês estão sendo edificados. Você está vendo que eu não estou trazendo nada de mim, mas eu estou trazendo a palavra de Deus. Depois, se você quiser a cópia do esboço que eu fiz, pede: pastor, eu quero estudar. Você pede. Eu quero saber se está na Bíblia. Está aqui, ó. No qual todos os edifícios, Efésios 2:21, todos os edifícios bem ajustados, crescem para templo santo do Senhor, no qual também nos juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aí vem esses camaradas, eles são bons, mas eles não oram. A superficialidade deles
deles. Eles têm inteligência, mas não têm o Espírito Santo. Eles têm a sabedoria, mas não têm o Espírito Santo. E para se ter o Espírito Santo, para combater com eles, precisam ser edificados na palavra. Chama eles para tomar um café com você. Se eles não converter você, você vai ter que converter eles. Como? Prega o arrependimento para eles. Hebreus 12, 23. A Universal Assembleia é a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. Acompanhe comigo, irmãos. Eu quero que você gripe isso aí. Hebreus 12, 23. A Universal Assembleia é a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. Para um pouquinho aqui. Há uma lista de escritos. Não vai ser qualquer um que vai adentrar nos céus. Precisa estar com o nome escrito. O Apocalipse diz que há um livro, aonde o nome está escrito. Que livro é esse? É o livro da vida. O teu nome está lá. O seu nome está lá. Estou perguntando. Não precisa me responder. Você vai responder para você mesmo. O seu nome está no livro da vida. Há um memorial sendo escrito sobre você. Se eu quiser, isso aqui é muito profundo. Eu vou ter que me aprofundar para vocês entenderem. O que quer dizer crônicas? Crônicas quer dizer história. Quando lemos o livro de crônicas, quer dizer que nós estamos ouvindo as histórias dos grandes reis que passaram em Israel. Alguém escreveu aquelas histórias para que hoje chegassem nas nossas mãos. Alguém tomou a coragem de escrever a história dos reis de Israel. Se eu não me engano, acho que são 68, é um monte de rei. Mas alguém tomou coragem e escreveu. Da mesma forma que escreveram a história dos reis, para que nós tivéssemos hoje um entendimento sobre a cultura dos israelitas, sobre a cronologia até chegar a Jesus. Alguém escreveu a história. Mas não foram só a história deles escrita. A sua história também está sendo escrita. Há um memorial sendo escrito sobre você. Deus designou, não sei se é um anjo ou alguém, para escrever a tua história. E esse que escreve a tua história, ele sabe tanta coisa que até quantos fios de cabeça tem na sua cabeça, ele sabe. Ele nunca dorme, os olhos deles estão voltados para você 24 horas por dia. Vou repetir, o olhão dele está em cima de você 24 horas por dia. Enquanto você trabalha, ele está escrevendo. Enquanto você está aqui na igreja, ele está escrevendo. Ele sabe quantos aleluia você deu, ele sabe quantos glória a Deus você deu. E além de tudo isso, ele sonda o seu coração. Aquilo que os olhos não viram e a mente não imaginou, assim é o discernimento através do seu coração, que ele sonda o seu coração. Até aquele pecado que está na sua cabeça, ele já escreveu. Até aquilo que não saiu pela tua boca, ele já escreveu. E isso diante ao tribunal de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15. Todos seremos julgados. E diante disso vai descer o seu memorial. Não sei se uma forma de telão, eu não sei, porque a tecnologia hoje nos dá liberdade de pensar. Não está na Bíblia, mas vai descorrer o telão. E nesse telão, vamos ver as crônicas do João. Desce. Quando descer, vai lá. Vai ser como se fosse um filme.
Dá conta? Mas eu preguei, Jesus! Apartadinho. Pregou para os homens verem, mas no oculto eu te vi, em secreto eu te observei. Porque tem crente que dá glória a Deus e aleluia, mas o coração dele está lá fora. Aparentemente está bem. Isso é preocupante a igreja, irmãos. Por isso estamos definindo, a igreja está cada dia mais. A minha preocupação com os novos convertidos, os jovens, adolescentes. O que eles estão fazendo? As histórias deles já estão sendo escritas. Naquele grande dia, seremos levados diante do tribunal de Cristo e prestaremos conta com Deus de tudo que nós estamos fazendo. Não brincamos. Não brinca mais, não tem que brincar mais que ser igreja, irmãos. Já foi a época da gente montar aquele palanque que nem criança, pegar o desodorante e falar: vamos começar o culto. Acabou. O negócio está mais sério do que você imagina. Deus está começando a cobrar. A justiça de Deus está começando a ser feita no Brasil por causa dessas brincadeiras de ser crente. Brincadeiras de se dizer cristão. É por isso que eu digo: esse inchaço vai ter que sair do meio do povo de Deus. É por isso que a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Eu quero estar nessa parte. Eu quero ser um escolhido de Deus. Não quero só ser chamado, mas quero ser escolhido dele. A igreja como criação divina. Irmão, é profunda, essa lição é. Primeiro ponto, a igreja como ideal de Deus. Deus, a eternidade, a igreja estava no coração de Deus. Vou repetir. A igreja estava no coração de Deus. E por ela estar no coração de Deus, ela se tornou alvo do nosso adversário. Em menos de 100 anos que a igreja foi inaugurada, ela já passou pela primeira perseguição. Quando somos igreja, seremos perseguidos. Vou repetir. Quem é igreja vai ser perseguido. Porque já estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele, e a sua essência, em sua essência, ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Vou repetir. Vocês estão na lição aí? Quem não tem lição? Pelo amor de Deus, baixa pelo menos o PDF no celular e acompanha, irmão. Isso aqui é profundo demais. Oh Jesus, vou lá. Olha o comentarista dizendo: como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, ou seja, antes de tudo existir, você foi escolhido. Deus te escolheu, te elegeu, te nomeou para você estar aqui. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santos, irrepreensíveis diante dele em amor. A primeira palavra santo, que no original quer dizer kadosh, ou seja, separado. Se ele nos elegeu e nos nomeou para ser santo, ele quer que nós sejamos separados. E essa separação, irmãos, ainda é obrigação do meio do crente. O
crente precisa se santificar. A igreja precisa se santificar. Para a igreja ter vida, precisa de santidade. A Bíblia diz: sede santo, assim como o Pai também é. Nós somos imitação de Cristo Jesus. Alguém tem que olhar para você e ver Cristo em você. Sabe qual que é a melhor forma de se pregar a palavra de Deus? É nos nossos testemunhos. Se você não der testemunho, você não vai ganhar ninguém para Deus. Não vão olhar para você e vão ver a semelhança de Cristo. Você parece com Ele. Você precisa falar como Ele. Pedro tentou se esconder. Vou repetir, porque eu já disse isso aqui várias vezes. No meio da multidão, olha só, prenderam Jesus. E os discípulos com medo se espalharam. Pedro, porém, foi para o meio da multidão. E ele se ajuntou a um grupo e ficou lá disfarçado. Pensa num crente que está disfarçado. Um calor de 39 graus no Cuiabá. Um crente de terno e gravata se escondendo no meio do povo para você. Olha o ternão dele. Pedro lá no meio do povo. Alguém que já tinha visto aquela seita olhou para ele e falou: ô amigo, ô Pedro, amigo, pois não, você parece com ele, você até fala como ele, você não é um deles, não, porque não tem como esconder. Cristo pode andar na rua, vai ser reconhecido. Lá vem um crente lá, olha lá o crente, é cheio do Espírito Santo de Deus. É diferente, olha o olho dele, olha o jeito que ele anda, é crente. Já estava no coração de Deus. Aí Pedro nega Jesus. Não. Você é assembleano? Não, eu sou da igreja aí. Aquela igreja que entra no quarto da secreta e fala com Deus. Isso é igreja. Deus nos mandou ser congregados. Congregar no templo. Hebreus 13. Aleluia. Um mistério que estava oculto. Efésios 3:1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós e os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério, manifestado pela revelação, como assim em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos e apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Não tem para onde correr. Se Ele te chamou para ser igreja, você vai ser igreja aqui dentro, vai ser igreja lá na família, vai ser igreja na rua, na praça, no bar, no boteco, aonde você for, você vai aparecer com a igreja. A igreja é uma realidade concreta. Quando lemos Gálatas 4:4, a Bíblia diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A igreja modelo é a igreja do Pentecostes, que a Bíblia relata em Atos 2:47, dizendo: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de se salvar. Aleluia. Nossa igreja precisa de quê?
comunidade dos salvos. Em Atos 2,38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos. Ou seja, ele está convidando você para uma regeneração, para uma mudança de vida, para algo que será adaptável em você, como um edifício. Vai crescendo, aos poucos vai abandonando os vícios, aos poucos vai saindo da rotina mundana, aos poucos vai reconhecendo que o Senhor é Deus, e aos poucos vai aumentando esse edifício que habita em você, que é o templo. E morada do Espírito Santo, eu sei, não é da noite para o dia, até porque tem crente que está 30 anos da igreja, mas ainda não pegou essa visão, ainda não cresceu espiritual, ainda não passou pela edificação da regeneração. E eu preciso dizer para você terminar: quer ser igreja? Converta-se. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo. Agora você imagina um arrependimento de 3.000 almas. Irmão, que derramamento que deve ser. Meu Deus do céu. Quem já ouviu falar do Billy Graham? Billy Graham pregou nos maiores estádios. Eu acredito que ele fez uma grande obra no mundo todo. Jesus disse que nós poderíamos fazer até muito mais do que ele fez. Billy Graham foi um que rodou o mundo. Jesus andou por Jerusalém, Samaria, mas esse homem rodou o mundo, pregou no Maracanã. Só no Maracanã, o dia que ele pregou, não sei se eu estou certo ou errado, mas cerca de umas 300 ou 400 almas aceitaram a Jesus de uma só vez. Então você imagina esse homem pregando para 3.000 pessoas vindo na frente: eu quero Jesus. Mas eles foram arrependidos, porque depois eles foram batizados, porque só recebe batismo quem se arrepende dos seus pecados. Eita! Depois que é regenerado, é selado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:13: todos nós fomos batizados em Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Escuta só, você é corpo de Cristo, e o Cristo é o cabeça. Não sei se você é o pé, se é o braço, a mão, o dedo, mas você faz parte do corpo, e você bebe do Espírito que há em Cristo Jesus. E nessa manhã, saia daqui renovado. Como igreja, depois que somos selados pelo Espírito Santo, recebemos o batismo de Cristo e do Espírito Santo. Estando com eles, Atos 1:4, estando com eles, determinou-lhes que não se assentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Disse ele: de mim ouvistes. A promessa aqui não é carro importado. A promessa aqui não é uma boa faculdade. A promessa aqui não é que Deus vai restaurar seu filho, sua filha. Não é promessa de Deus. Sabe qual é a promessa de Deus, irmãos? É que você seja cheio do Espírito Santo. É que você seja transformado. Se você não for transformado, não tem como transformar os outros. Sabe uma coisa? Enquanto você está sentado aqui, tem muitos olhos voltados a você. Quando você sai na rua, dobra o número de olhares sobre você. Quando você está dentro da sua casa, os olhares também estão refletidos em você. Então, seja igreja aqui, mas seja igreja também lá fora. Precisamos ser igreja.
marido que dá perfume importado, roupa cara, mas não tem coragem de comprar uma Bíblia para a esposa. Eu tenho ali, a minha esposa tem um número de Bíblia ali, de tudo quanto ela imagina, de cor, Benjamin tem acesso às Bíblias, todo mundo tem acesso às Bíblias. Tem uma Bíblia aberta, não só para deixar lá, mas para você meditar. Durante a noite, antes de deitar, abre a Bíblia, leia uma palavra. Você, igreja, não aqui, não só aqui, mas lá fora. Seus amigos, companheiros de serviço já viram você abrir a Bíblia no serviço. Você é igreja. Você já chamou o seu parente para ir no culto lá na sua casa? Você é igreja. Então, irmãos, saia nesta manhã convicto de que nós somos a igreja. E o que nós vamos aprender nesse trimestre não vai fugir disso. Você é a igreja. Diga, vocês são a igreja. Depois vocês assistem essa aula também. Nós somos a igreja. E precisamos fazer a diferença. Tem jovem te olhando. Tem adolescente observando os adolescentes. Tem irmã lá fora observando as irmãs. Tem irmão te observando. Deus continua abençoando. Qualquer dúvida, pode procurar o José Marcos. Não vai explicar melhor assim. Mas nós estamos aqui, irmãos. Deus continua abençoando. O irmão Rodolfo, né? O Rodolfo está aqui, ele é lá na cidade do Paraná, junto com a sua esposa. E é um prazer tê-lo aqui. Deus continue te abençoando, né? O senhor já é mais do que bem-vindo, o senhor já é de graça. Se quiser trazer a carta de mudança, ele está indo viajar.